Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 17 de novembro, eu gostaria de falar um pouco sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu na semana passada em Recife e Olinda, ou melhor, no final de semana e início dessa semana até o dia do feriado, dia 15 de novembro. Foi um congresso muito bonito que realizou-se pela segunda vez na cidade de Recife e Olinda. O outro havia se realizado lá em 1939. Foi uma alegria muito grande poder ter participado desse congresso eucarístico. Aqui de nossa diocese estava também o padre Joaquim, que trabalha em Conceição do Muqui. Estávamos os dois. Foi um congresso muito rico. Antes do congresso, foi apresentado um texto base, que era um texto de estudo e de preparação para o congresso e que foi também usado durante todo o congresso. Todos os assessores, aqueles que tinham responsabilidade das reflexões, falavam desse texto base. E o texto base, ele trazia assim um pouco qual o caminho do congresso eucarístico, lembrando os congressos que já passaram até chegar aqui esse 18º Congresso. Depois, o texto base fala da importância da Assembleia Eucarística, pão para todas as mesas. E aí fala do sacramento, da Assembleia à luz do Concílio Vaticano II, a importância da participação ativa dos fiéis. Lembra que naqueles tempos, quando a missa era em latim, os fiéis não participavam totalmente, porque não entendiam a língua. E agora, depois do Vaticano II, é possível celebrarmos a missa na nossa própria língua. Quanto isso mudou e quanto isso é importante. Depois, o texto base falou da importância da palavra de Deus, que é o pão para todas as mesas. Então, a Eucaristia e a palavra, alimentos que nos ajudam a alimentar a nossa fé. Depois, o memorial do sacrifício de Cristo, apresentando que Jesus ofereceu a sua vida. Depois, um pouco sobre a espiritualidade eucarística, que é um convite para cear com o Senhor. Depois o texto base tratou ainda da dimensão social e profética da ceia de Jesus. Enganam-se aqueles que querem fazer da Eucaristia apenas algo aéreo, acima das nuvens. Não. A Eucaristia tem uma dimensão social e profética. Se nós não nos preocupamos com a fome dos outros, com a falta de pão nas mesas dos outros, nós não estamos fazendo como Jesus. A Eucaristia nos leva a ir ao encontro dos outros. Por isso que se diz, a missa nos leva para a missão. A missa nos envia para a missão. Quando ao final o padre ou o diácono ou o bispo despede o povo, ele diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Esse ide significa, agora vão para a missão. Vocês já se alimentaram da palavra e da Eucaristia. Agora é o tempo, é a hora da missão. Depois falou sobre a Eucaristia e Maria. A importância de Maria, ela que gerou Jesus. Então fala do Magnificat, do pão em todas as mesas. Quando Maria, na sua oração do Magnificat, ela diz que o Senhor vai dar pão, vai saciar todos aqueles que têm sede, que têm fome do pão. E depois a Eucaristia e a missão, a importância de tomarmos a Eucaristia, ao nos aproximarmos da Eucaristia, entender que a nossa igreja, na sua natureza está a missão. Então, a natureza missionária do corpo místico de Cristo. Uma igreja em saída que se alimenta da ceia eucarística. E nos alimentamos da ceia e Jesus nos diz: ide às praças, ruas, caminhos e atalhos, conforme Lucas 14, 21 e 23. Então, quando nós tomamos a ceia, quando nós nos aproximamos da Eucaristia, Jesus nos envia. Durante o congresso, houve também um simpósio teológico.
com reflexão de temas importantes. Nos 3 dias, pela manhã, às 9 horas, havia uma conferência e logo após a conferência, oficinas com temas vários que cada participante podia escolher qual oficina queria participar. A primeira conferência foi sobre Eucaristia e Mistério Pascal, aspectos históricos e sistemáticos. Ela foi feita por Dom Armando Butiol, que é bispo de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Ele é doutor em Sagrada Teologia. No segundo dia, o tema foi Eucaristia e Pluralidade Cultural, Desafios Teológicos e Pastorais. Ele foi feito por Dom Sérgio da Rocha, cardeal, que é arcebispo primaz de São Salvador, na Bahia. Ele é doutor em Teologia Moral. E o terceiro tema, no dia 14, segunda-feira, foi este: Eucaristia, Alimento para a Missão. Foi feito por Dom Valmor Oliveira Azevedo, que é arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Minas Gerais, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Valmor é doutor em Teologia Bíblica. E depois, como eu disse, depois de cada um desses temas, em cada dia, havia oficinas que se podia, então, escolher. Também com bispos à frente, alguns padres teólogos liderando essas oficinas. Foi um encontro muito rico. Aos poucos, nós vamos poder passar a refletir sobre a Eucaristia como fruto desse congresso. Foi um material muito rico, muito bonito, e foi um momento de fazermos uma bela homenagem, uma bela reverência a Jesus na Eucaristia, pedindo a Ele que seja o nosso pão, pedindo a Ele que nos ajude e que nós nos ajudemos para que não falte pão em nenhuma mesa. O pão da Eucaristia, mas também o pão que mata a fome, porque nós sabemos que há muita gente com fome. E de fato, o tema principal do congresso foi exatamente esse: pão em todas as mesas. E depois o lema: dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14:16. Então, que esse congresso eucarístico tenha sido um novo vigor para a igreja no Brasil e para a nossa diocese aqui em particular, à medida que vamos apresentando os temas que foram tratados. Então, gostaria de terminar essa reflexão com a oração do 18º Congresso Eucarístico Nacional. Uma parte dela, porque a oração é um pouco longa. Ó Salvador do mundo, no deserto, Deus alimentou o povo com o maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. À luz do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na Igreja, façamos a evangélica opção pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade, e saiamos, com a Virgem Maria, proclamando que Deus saciou de bens os famintos, oferecendo a todos a vossa vida, pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.